Olá pessoal, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te ensinar a confeccionar esse lindo suplá. Eu estou chamando ele de suplá margarida, porque ele parece, o formato dele parece uma margarida. Olha só, já estou pensando aqui em fazer ele com esse miolo amarelo e essa parte aqui das pétalas toda branca, para ver como que vai ficar. Acredito que vai ficar muito bonito. E para poder confeccionar esse suplá, nós vamos utilizar o barbante. Esse aqui é o barbante número 6, da marca Euroroma. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Tá vendo? O Tex 984 e a cor é a cor telha, né? A cor 710 telha, tá bom? Caso vocês queiram utilizar o mesmo barbante. Eu achei que o resultado ficou excelente, ele ficou muito bonito, adorei essa cor. E vamos utilizar também tesoura, né? Agulha 3,5 pra gente poder fazer o nosso suplá. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem de mais essa videoaula. E mais uma vez, se você gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha com outras pessoas também que vão amar confeccionar esse suplá. Desde já eu digo, ele é muito simples e fácil de fazer. Ele é uma sucessão de repetição de pontos aqui, olha, né? E vem esse relevo aqui no meio, entre uma pétala e outra. Vocês vão adorar confeccionar esse suplá. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho de notificação para que você seja notificado dos próximos vídeos. E, mais uma vez, o meu muito obrigado e vamos, né, para a videoaula. Então, nós vamos começar com o nosso círculo mágico, né? A gente vai puxar essa laçada aqui pra frente e girar buscando o fio aqui atrás, formando uma correntinha. Eu gosto de começar fazendo um ponto baixo dentro do círculo mágico e subo com uma correntinha que é pra dar altura. Deixa eu só tirar aqui que puxou. Pronto. Que é pra dar altura de um ponto alto. Eu gosto de começar dessa forma do que com as correntinhas, mas você pode começar com as correntinhas se você já estiver acostumado assim, tá bom? Tem problema não. E dentro desse círculo mágico, nós vamos colocar mais 11 pontos altos. Então, no total, dentro aqui do nosso círculo, a gente vai ter 12 pontos altos, tá? Eu vou adiantar aqui, pro vídeo não ficar muito longo, e aí eu volto pra poder mostrar pra vocês. Então, voltando, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou puxar pra poder fechar aqui o nosso círculo mágico, pra ele poder ficar bem fechadinho. E nós vamos fechar na nossa correntinha, olha só, aqui nós fizemos o ponto baixo, né? Pra poder subir o nosso ponto alto. Bem aqui nessa correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Puxa bem essa laçada aqui, olha, pra ela não ficar como se fosse uma correntinha, pra não dar uma folga aqui no seu trabalho, pra ele poder ficar bem juntinho. Agora, aqui, nós vamos subir com duas correntinhas, uma, duas, vamos ir no mesmo ponto de base e a gente vai fazer mais um ponto alto. Então, as duas correntinhas foi para dar altura de um ponto alto e mais um ponto alto. E essa carreira vai ser uma repetição de pontos altos para cada ponto de base, porém fazendo um aumento. Então, eu vou fazer aqui no próximo 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E assim sucessivamente até eu fechar o círculo, tá? Se embaixo eu tenho 12 pontos, em cima eu vou ficar com 24, porque vai ser 2 pontos altos para cada ponto de base, e eu já volto. Chegando aqui no final, nós vamos fechar na nossa segunda correntinha, aqui eu tenho a primeira, a segunda, com um ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora, nós vamos puxar essa laçada aqui pra trás, olha, nós vamos pegar por essa alcinha, aqui do nosso segundo ponto, vamos puxar essa laçada aqui pra trás, e a gente vai ajustar ela, deixando ela mais ou menos nesse tamanho, tá? Eu vou voltar com a minha agulha aqui, olha, pelo mesmo lugar e puxar esse fio pra frente, vou ficar com duas laçadinhas, uma pra trás e uma pra frente, e pego as duas, ficando com duas laçadas na minha agulha. Vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha, que é pra dar altura do ponto alto. Essa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto alto sozinho e 2 pontos altos juntos. Então, o próximo eu já venho aqui, olha, e faço o meu aumento. Um ponto alto sozinho, no próximo 2 juntos. Um sozinho, e no próximo 2 juntos. E assim vai ser até nós concluirmos aqui a nossa volta. Nós iniciamos com um ponto sozinho, então a gente vai finalizar aqui com 2 pontos altos juntos. Eu vou completar a carreira e volto para fechar com vocês. Finalizei toda a minha volta. Vou fechar
o meu ponto aqui, olha, onde nós subimos, né? O nosso primeiro ponto, aqui na nossa correntinha, fizemos um ponto baixo e uma correntinha para dar altura de um ponto alto, né? Então, eu vou voltar aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou puxar essa laçada, vou vir no próximo ponto, aqui do meu lado, vou pescar essa laçada aqui lá pra trás, desse jeito. Vou ajustar ela aqui só pra poder ficar um pouquinho menor, e vou novamente buscar o meu fio de trás pra frente. Tá? Essa é só uma das formas que a gente tem de passar para a próxima carreira sem marcação, mas você pode fazer a forma como você também já está acostumado. Faço um ponto baixo para dar altura de um ponto alto e novamente eu laço o fio e faço uma correntinha, que é para dar altura aqui do nosso ponto. Aqui, gente, nós vamos fazer 2 pontos altos sozinhos e um aumento. Então, eu fiz aqui um ponto alto, vou fazer mais um ponto alto e no próximo eu vou fazer o meu aumento. E vai ficar desse jeito. Então, novamente, eu faço 2 pontos altos sozinhos. 1, 2. No próximo, eu faço 2 pontos altos juntos. Eu faço um aumento. E essa vai ser a nossa carreira. E eu volto para poder finalizar com vocês quando eu chegar aqui. Então, voltando, olha só, nós já fechamos, né, o nosso último ponto aqui, olha, exatamente no primeiro ponto que nós fizemos. E agora, a gente vai novamente puxar essa laçada, pegar essa parte aqui de trás, né, a agulha passando por dentro dessas duas alças, e a gente vai puxar novamente esse fio lá pra trás, tá? Vou novamente puxar esse fio aqui de trás, que tá no meu dedo, pra frente, novamente ficando aqui com duas laçadinhas. Vou pegar de trás e vou pegar da frente. Olha só. Vou fazer um ponto baixo e vou subir com uma correntinha. Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma repetição da nossa terceira carreira, porque aqui já vai começar o nosso bico de acabamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é aqui, olha. Essa parte que a gente vai fazer é exatamente essa, e aqui, olha, vai começar já o nosso bico, daqui pra cima. Então, muita atenção pra vocês não errarem nenhum ponto nessa carreira, porque aqui já começa o nosso trabalho. Então, a gente vai fazer aqui 2 pontos altos no próximo ponto. E no próximo, um ponto sozinho. No próximo, 2 pontos altos. E no próximo, um ponto sozinho. E essa vai ser a nossa repetição. 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Lembrando que nós começamos com um ponto sozinho, tá? Isso aqui é importante. Nessa fase aqui, a gente inicia com um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, porque quando a gente fechar, a gente já vai começar fazendo o nosso primeiro ponto aqui. Então, nós vamos fechar exatamente em cima dele. Então, você inicia o trabalho com um ponto sozinho e segue fazendo 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Eu vou completar a carreira e volto pra fechar com vocês. Então, pessoal, voltando, olha, eu fiz aqui meu último ponto alto, sozinho, e vou fazer os meus 2 últimos juntos, pegando bem aqui, olha, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Bem no meizinho desse ponto aqui. Prontinho. Agora, eu vou fechar no meu primeiro ponto, que eu fiz aqui sozinho, com um ponto baixíssimo, olha só. E o nosso trabalho fechou assim. Agora, eu vou ajustar essa laçada e nós vamos iniciar agora a parte superior do nosso suplá. Eu vou pegar o fio, para você que tem um pouco de dificuldade em fazer ponto relevo, eu vou fazer bem devagar para poder ficar fácil para você entender, olha só. Eu vou pegar a minha agulha e vou passar ela lá para trás e vou voltar com ela por trás do meu primeiro ponto alto sozinho. Ele tá aqui, tá vendo? Vou buscar o meu fio, vou passar por trás dele e vou sair com ele aqui, olha, nessa lateral, do meu lado aqui direito. Vou subir e vou fazer um ponto baixo, desse jeito. Agora, eu subo com uma correntinha que é para dar altura de um ponto alto. Então, eu fiz o meu primeiro ponto relevo. Laço o fio, vou vir dentro desse espaço de 2 pontos que nós temos, olha aqui, 2 pontos juntos. Vou entrar dentro dele e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto. Nesse espaço que nós temos aqui, olha, de um ponto sozinho, a gente vai fazer o ponto relevo. Então, eu vou passar o fio, a agulha, né? Lá pra trás, olha só, minha agulha saiu aqui atrás. Só que eu volto com ela e saio com ela aqui, olha. Então, eu passo ela pelas costas do meu ponto alto sozinho. Busco o fio, passo por trás dele, subo e faço um ponto alto.
esse é o ponto em relevo. Laço o fio e venho dentro do espaço de dois pontos altos que nós temos, perdão, aqui, olha, os nossos 2 pontos altos juntos. E vou fazer um ponto alto, uma correntinha. E, novamente, um ponto alto. Tá? Desse jeito. Vou laçar o fio e vou passar por trás do meu ponto, que eu tenho aqui, meu ponto alto. Que ele, né, o ponto alto sozinho, e vou puxar o fio e vou fazer o meu ponto alto relevo. Dessa forma. Então, essa sequência, ela vai ser exatamente assim. Aonde eu tenho um ponto alto sozinho, eu vou fazer o ponto em relevo. Onde eu tenho 2 pontos altos juntos, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ponto alto sozinho, faço ponto em relevo. Onde eu tenho 2 pontos juntos, novamente eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E vou seguir fazendo dessa forma até a gente fechar. Então, voltando, pessoal, olha, concluí toda a volta. E agora, eu vou fechar aqui, olha, na nossa correntinha. Subimos, né, com o nosso ponto alto em relevo. Esse primeiro, a gente sempre vai começar ele fazendo um ponto baixo e uma correntinha depois. Vou pegar aqui, bem onde nós fizemos a nossa correntinha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Desse jeito. Novamente, eu vou esticar a laçada, vou pegar por trás dele, vou buscar o fio e vou fazer o ponto baixo em relevo. Desse jeito. E vou subir uma correntinha, que é para dar a altura do nosso ponto alto, tá? Agora, essa carreira será a repetição da primeira carreira, ou seja, onde nós tivermos aqui o ponto em relevo, nós vamos fazer ponto em relevo, e onde nós temos aqui o nosso Vzinho, que nós fizemos um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, a gente vai repetir esse V novamente. Então, aqui nós vamos direto para dentro desse Vzinho, faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Desculpa, pessoal. Laço o fio, aonde eu tenho aqui, olha, o ponto em relevo, eu vou buscar o meu fio por trás dele e vou fazer o ponto em relevo, tá? Então, eu vou seguir fazendo do mesmo jeito, por toda a volta. Quando chegar na próxima carreira, na carreira de cima, nós vamos fechar com ponto baixíssimo e vamos novamente iniciar com ponto baixo, fazer uma correntinha para dar a altura do ponto alto, só que a gente vai iniciar com um ponto baixo em relevo, não se esqueçam, tá? Agora, a gente só vai trabalhar com ponto em relevo. Onde tiver um ponto em relevo, a gente vai fazer o ponto relevo. E aí, no próximo, a gente vai fazer o nosso V, porém, separados por 2 correntinhas. Então, prestem atenção, porque agora eu vou voltar com vocês quando eu finalizar. Eu tô na segunda, né, essa segunda carreira aqui do nosso ponto V e o nosso ponto em relevo. Eu vou voltar quando eu finalizar a terceira, tá? Então, eu volto com vocês assim que eu finalizar a terceira. Então, a próxima agora vai ser a repetição, e a próxima a gente vai fazer esse ponto V separados por 2 correntinhas apenas. Então, onde tiver ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto alto em relevo. Onde tiver o V, eu vou fazer o V nessa carreira, separados por uma correntinha, e na próxima carreira, a gente vai fazer separados por 2 correntinhas. Então, nós teremos 3 carreiras desse ponto em V, sendo 2 separados por uma correntinha e a terceira separados por 2 correntinhas, tá bom? Eu volto para poder fechar com vocês quando eu finalizar aqui a terceira carreira, que vai ser o nosso ponto V separados por 2 correntinhas. Vou seguir fazendo a próxima, vou fazer a terceira e já volto. Prontinho, pessoal, voltando. Então, olha só, eu vou fazer a última aqui, o nosso último Vzinho aqui com as 2 correntinhas, né? Então, eu fiz o meu ponto em relevo. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. E agora, eu vou direto para dentro desse espaço e faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E essa foi a nossa terceira carreira. Nós vamos fechar em cima da nossa correntinha com um ponto baixíssimo. E, novamente, nós vamos repetir o nosso ponto relevo, porque a gente vai fazendo onde houver ponto relevo, a gente vai fazer o ponto relevo. Vou fazer o ponto baixo em relevo, dessa forma, e subo com uma correntinha, que é para dar altura, né, do nosso primeiro ponto, tá? Eu vou fazer só ele um pouco mais apertado aqui, que ele ficou um pouquinho frouxo demais. Não pode ser apertado, mas também não pode ser muito solto, né? Pra ficar um acabamento bonito. Então, olha só, busquei, vou passar por trás do fio, pego a minha laçada e passo de uma vez só. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha, que é pra dar altura do nosso ponto alto. Agora, essa próxima aqui, olha, essa próxima carreira, ela vai ser composta de 2 pontos altos dentro desse V. Então, eu vou fazer 1, 2, e faço uma correntinha apenas. Volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, onde nós tínhamos um ponto alto, né, apenas,
dentro do nosso V, agora nós já vamos subir com 2 pontos altos separados por uma correntinha e 2 pontos altos novamente. Onde eu tenho ponto em relevo, eu vou fazer o ponto alto em relevo, olha. Vou pegar aqui por trás dele e faço o meu ponto em relevo. No espaço que eu tenho dentro do meu V, que eu tenho somente um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e novamente 2 pontos altos. Uma correntinha e agora 2 pontos altos. Tá? Onde eu tenho ponto alto em relevo, eu vou fazer o ponto alto em relevo. Essa vai ser a carreira, aliás, essa vai ser, né, a sequência da nossa carreira e a próxima também, tá? A próxima, a gente vai simplesmente repetir essa carreira. Então, nós vamos fazer, dentro do espacinho que nós temos aqui, olha, do nosso Vzinho, a gente vai fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E aqui a gente vai fazer o ponto alto em relevo. Vai dar sequência, fechou aqui na nossa correntinha, né, do nosso primeiro ponto alto em relevo aqui com ponto baixíssimo. Vamos fazer o ponto alto em relevo, né, aqui nesse lugar da mesma forma como nós subimos os demais, e a gente vai repetir a carreira. Então, vai ser 2 carreiras desse jeito. Igual aqui, olha, igual a gente fez a parte de baixo. Nós fizemos 2 carreiras com um ponto alto e uma correntinha, e a terceira carreira nós fizemos um ponto alto separados por 2 correntinhas e um ponto alto. Essa próxima etapa vai ser exatamente igual, né, à primeira aqui. Se você quiser adiantar o seu trabalho, você já pode adiantar o seu trabalho. Então, nós vamos fazer 2 carreiras, neste caso aqui, com 2 pontos altos e uma correntinha. E a nossa terceira vai ser exatamente igual a essa, só que vai ser 2 pontos altos e 3 correntinhas. E onde houver ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Se você quiser adiantar o seu trabalho, você pode ficar à vontade. Eu vou fazer mais 2 carreiras, quando vier fazer a terceira eu volto de novo, só para poder mostrar para quem ficou com dúvida, e aí eu volto depois, né, pra gente poder finalizar então a terceira carreira. Então aqui, pessoal, voltando, olha só, eu concluí as 2 carreiras, formando aqui o nosso leque, né, de 2 pontos altos separados por uma correntinha, então eu tenho a primeira carreira e a segunda carreira. E ponto em relevo, onde tem ponto em relevo, tá? Vou fechar com um ponto baixíssimo pra gente poder iniciar agora a nossa terceira carreira. Então, eu vou vir aqui no meu ponto alto em relevo, faço um ponto baixíssimo para poder fechar. Novamente, eu dou uma esticadinha aqui na minha agulha, vou pegar esse meu ponto alto em relevo aqui por trás, faço um ponto baixo em relevo e uma correntinha aqui para dar a altura do ponto alto. E aí, o nosso ponto em relevo fica assim. Agora, eu vou laçar o fio e vem direto nesse espaço aqui, olha, do nosso leque. E vou fazer 2 pontos altos e 2 correntinhas. E, novamente, 2 pontos altos. Essa vai ser a única diferença. Deixa eu pegar aqui de novo o fio que ele soltou. Dessa carreira, tá? Aonde tem ponto alto em relevo, eu vou pegar aqui por trás e fazer o ponto alto em relevo. Gente, perdão, tô meio gripada, minha garganta tá arranhando, mas eu acho que tá dando pra poder entender, né? Aqui novamente, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu vou seguir agora essa terceira carreira fazendo dessa forma e volto pra gente poder dar sequência. Então, voltamos, olha, já concluí toda a minha volta. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho, olha. Agora, nós vamos repetir o nosso ponto baixo em relevo e subir com uma correntinha pra gente poder passar para as próximas carreiras. Então, pego o meu fio, passo ele por trás, puxo essa laçada e faço mais uma correntinha e assim tá dando a altura do nosso ponto alto em relevo. Agora, a gente vai fazer, dentro desse espaço aqui que nós temos de 2 correntinhas do nosso leque, 3 pontos altos. 1, 1, 2 e 3. Vamos fazer uma correntinha e mais 3 pontos altos.
E o nosso leque ficou desse jeito. Deixa eu só puxar minha linha aqui. E o nosso leque ficou assim. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, 1, 2, 3 pontos altos. E onde tem ponto alto em relevo, a gente vai fazer o nosso ponto alto em relevo, olha. Passa por trás, tiro duas laçadas, fiz o meu ponto alto em relevo. Então, pessoal, deixa eu só explicar pra vocês agora, porque vai ser só uma sequência e vai ser muito simples de fazer. E assim a gente vai adiantando o trabalho e a gente ganha tempo. Então, olha aqui, nós vamos fazer essa primeira carreira com o nosso leque de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Onde houver ponto alto em relevo, a gente vai repetir ponto alto em relevo. Na próxima carreira, nós vamos fazer o nosso leque com 3 pontos altos e 2 correntinhas, tá? E onde houver ponto alto em relevo, ponto alto em relevo. E a próxima carreira, a gente vai fazer o nosso leque com 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Então, daqui pra frente vai ser só uma repetição, né, desse leque, e aí nós vamos só separar por uma correntinha, a próxima separado por 2 correntinhas e a próxima separado por 3 correntinhas, e onde houver ponto alto em relevo, ponto alto em relevo. Simplesmente isso, sem complicação, e quando, né, eu vier para poder fechar as nossas 3 carreiras, né, a última volta aqui, pra gente poder fazer o acabamento, eu volto e fecho com vocês, tá? Então, mais uma vez, talvez é chato ficar repetindo, mas, né, a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entender, então, só repetindo, nós vamos fazer mais 3 carreiras, onde houver ponto alto em relevo, faremos ponto alto em relevo. A diferença vai ser do nosso leque. A primeira carreira, o nosso leque vai ser separado por uma correntinha, a segunda carreira, que é a próxima, né, será separado por 2 correntinhas e a última por 3 correntinhas. Lembrando de fazer 3 pontos altos, né, agora nessa carreira, tá? Então, essa próxima fase será o leque composto por 3 pontos altos, separados pelas correntinhas que eu já disse aí anteriormente, tá bom? Vou seguir fazendo e volto com vocês pra gente poder fazer o bico de acabamento. Então, voltando aqui, pessoal, finalizei as 3 carreiras. Então, eu tenho, olha só, a primeira, segunda, terceira, né, do meu leque aqui, com 3 pontos altos. Nesse primeiro, separado por uma correntinha, nesse segundo, por 2, e nesse terceiro aqui, o meu leque tá separado, né, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, tá bom? Já fechei em cima do meu ponto alto aqui em relevo com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer o nosso acabamento. Então, a gente vai voltar com a agulha exatamente do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente. Vamos voltar com a agulha, deixa eu só puxar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. E vou fazer um ponto baixo em relevo, tá? Aqui, nós não vamos subir a nossa correntinha. Então, a gente vai fazer somente isso aqui, ó. O nosso ponto baixo em relevo. Vou esticar aqui um pouquinho o fio, laço, e venho dentro desse espaço que nós temos do nosso leque. E aqui dentro, nós vamos fazer 8 pontos altos. Deixa eu voltar aqui que eu puxei. Puxou um fio aqui, ó. Dois, 3, 4, 5, 6. Pode dar uma puxadinha pra cá, ó, pra poder caber tudo. 7 e 8. Então, nós preenchemos esse espaço. Nós vamos para esse espaço aqui, olha, para esse espaço não, para esse ponto alto que nós temos em relevo, e a gente vai fazer o ponto baixo em relevo. Então, eu pego somente a alcinha de trás, né? Não precisa de dar aquela laçadinha mais. Venho aqui por trás, puxo o fio, passo por trás do meu ponto e faço o ponto baixo. Desse jeito. Laço o fio, venho de novo nesse espacinho, e aqui eu vou repetir novamente os 8 pontos altos. Opa! Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Venho no próximo espaço, aliás, cismei com espaço. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto em relevo e faço o ponto baixo em relevo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Olha só. E ele vai ficar assim. Então, a gente vai seguir dessa forma, né? Fazendo aqui os nossos pontos altos nesse espaço do leque. Onde nós temos o ponto alto em relevo, nós vamos fazer um ponto baixo em relevo.
novamente, os nossos 8 pontos altos dentro do espaço do leque e o ponto baixo em relevo, até completar toda a volta, e quando chegar para fechar aqui, eu volto e fecho com vocês. Então, voltamos, pessoal, e olha só como que ficou o nosso trabalho, né, trabalho finalizado. E se o seu trabalho, ele ficar assim, olha, com a ponta aqui levemente emborcada, não fique preocupada, tá? Isso aqui é só você ajeitar esses pontos. E depois, quando você fizer a blocagem, ele vai ficar retinho também, tá? Isso aqui, na medida que a gente vai fazendo, ele tende a virar pra dentro. Porém, quando você fizer a blocagem e alinhar eles aqui, vai ficar tudo retinho, igual esse. Olha só. Que já tá certo. Esse aqui também, eu já fiz também, olha só como que ele tá retinho. Este, eu passei o fio dourado nele. Na verdade, esse aqui é o saibro, que é o encanto, né, na cor saibro, que eu vou estar passando também nos outros. E aí, se você quiser também, né, finalizar o seu com acabamento, com fio encanto, fica à vontade também, né, fica a seu critério. Ele já fica muito bonito, sem nada, mas se você quiser finalizar com fio encanto, tá? Eu vou finalizar o meu, porque eu achei que ficou mais bonito. E você pode finalizar o seu, caso você tenha também aí na sua casa o fio encanto, tá bom? Então, aqui, olha, a gente vai agora só fazer o nosso último ponto baixíssimo pra gente poder fechar esse trabalho e concluir. Vou pegar aqui em cima desse ponto que nós fizemos, que é o nosso ponto baixo em relevo, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Puxar o meu fio aqui. Faz uma correntinha. E agora a gente já pode cortar e fazer o arremate. Então, aqui, pessoal, olha só. Finalizamos o nosso trabalho. Já fiz a blocagem nele e olha como que ele ficou retinho. Tá vendo? Então, não se preocupe se o seu, ele, né, der essa leve emborcadinha aqui no final. Se você ver que ficou muito, você pode acrescentar mais um ponto alto aqui dentro desse espaço. Eu coloquei 8, mas você pode colocar 9, né, de acordo aí com o seu ponto, a tensão do seu ponto. E ele ficou assim, olha só, que maravilha, tá vendo? Olha o caimento. Super retinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. E mais uma vez, se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem ama fazer crochê também. E se você não é inscrito no canal e ficou até aqui comigo, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação, para você não perder nenhum vídeo que a gente for postando aqui no canal. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até um próximo vídeo.